Reverendíssimo Padre Nilce, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus, presente nesta igreja matriz, hoje a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Nós sabemos que o domingo é o dia do Senhor, o dia da solenidade por excelência. Então, as memórias de santos e as festas, quando caem no domingo, nós não celebramos. Mas algumas delas, dada a sua importância, se celebram. Como, por exemplo, a Transfiguração do Senhor, no dia 6 de agosto. E também lembro aqui, então, a festa de hoje. Este ano, dia 14 de setembro, cai no domingo. Então, o domingo não é o 24º domingo do tempo comum, mas sim a festa da exaltação da Santa Cruz. E a igreja, no seu calendário, teve uma preocupação muito importante de colocar lado a lado, junto com a festa da exaltação da Santa Cruz, uma memória importante. Eu não sei se vocês aqui lembram, né? Hoje, dia 14, nós celebramos a festa da Santa Cruz. E amanhã, dia 15, nós celebramos o quê? Vocês lembram? Sabem, não? Não sabem? Meu Deus. Tem alguém de Altinópolis aqui? Morou em Altinópolis? Não tem ninguém? O que é dia de Altinópolis? Amanhã é o quê? Hã? É o dia da padroeira de Altinópolis. Serrana também, amanhã é o dia da padroeira de Serrana. Nossa Senhora das Dores. E, no caso de Altinópolis, Nossa Senhora da Piedade. Nós olhamos nesta memória de Nossa Senhora das Dores em pé, com a espada que traspassa o seu peito, mas em pé na cruz, ao lado da cruz, onde seu filho está estendido, como diz a liturgia de hoje. E no caso de Nossa Senhora da Piedade, ela Pietá, ali de Altinópolis, nós vemos Maria recebendo o filho morto nos braços, ao ser descido da cruz. Então, a igreja colocou junto, porque elas têm uma ligação muito importante. E exaltar a Santa Cruz é olhar na liturgia lá para o Antigo Testamento, no livro dos Números, quando Deus manda fazer uma imagem, Deus manda fazer uma escultura que traga a serpente estendida numa haste, prefigurando aquilo que era curado, era libertado de todo o mal. Então, é como se hoje nós olharmos agora não para a serpente, não para o bronze, não para a haste, mas olhar para a cruz, onde está estendido Cristo Jesus. E sermos salvos por esse sacrifício, fomos salvos por esse sacrifício. Olhar para a cruz que nos liberta de todo o mal. Depois nós chegamos na segunda leitura da carta aos Filipenses. Se vocês olharem na Bíblia, a Bíblia está repleta de hinos e cânticos. Cada um mais bonito que o outro, né? Tem cântico de Ana, tem cântico de Moisés, né? Tem o Benedicto, que é o cântico de Zacarias, tem o Magnífica, que é o canto de Maria, tem o cântico de Simeão. E aqui hoje nós temos um hino, esse cântico, um hino cristológico, que está na carta de Paulo aos Filipenses. E eu digo, sem medo de errar, é o mais bonito que tem em toda a Bíblia. Porque ele fala de um Deus que se faz homem, se despoja da sua condição de divindade, é o kenosis, o despojamento de Cristo, para se fazer homem como nós. E é por isso que esse hino vai dizer, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e até nos infernos. Porque vocês sabem que Satanás, ele reconhece Jesus. Na Bíblia, no Evangelho, está várias passagens, ele dizendo quem é Jesus. Você é o Filho de Deus, eu sei quem tu és o Messias. Ele vai falando, o Salvador. Mas tem uma coisa que Satanás não chama Jesus. Eu não sei se vocês sabem qual é. Por qual nome Satanás não chama Jesus? Você não vai encontrar na Sagrada Escritura em momento nenhum ele chamar Jesus de Senhor. Porque chamar Jesus de Senhor implica em reconhecer que nós somos pertença, somos propriedade. Significa reconhecer que Jesus
tem o senhorio da nossa vida e que nós lhe devemos obediência. Aqui, nesta passagem, então está dizendo justamente, olha que bonito, e que toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Isso Satanás não aceita. Você tem que se perguntar hoje, diante dessa liturgia, quem é o Senhor da tua vida? É Jesus? Ele está em primeiro lugar? Tem gente que diz, não, em primeiro lugar está a minha família. Coitada da tua família. Não, em primeiro lugar está meu serviço. Coitado do teu trabalho. Porque o homem ou a mulher que coloca Jesus em primeiro lugar, que fica debaixo do senhorio de Jesus, em relação à sua família, ele vai ser o melhor esposo, a mulher vai ser a melhor esposa, você vai ser o melhor pai, a melhor mãe. Quem coloca o Senhor em primeiro lugar, vai ser um excelente trabalhador, vai ser digno, vai honrar o seu trabalho. É assim que essa leitura quer mostrar para nós. Depois, chegamos no Evangelho, e nesse Evangelho eu digo que nós encontramos o versículo mais bonito de toda a Bíblia. E não só mais bonito, de maior profundidade teológica. É quando o Evangelho diz assim, olha que bonito, Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Aqui, nós olhamos então para a cruz, porque é na cruz que o Filho do Homem vai ser estendido. Então a cruz para nós cristãos católicos é a maior declaração do amor de Deus para com a humanidade. Olhar para a cruz é olhar para o amor que dá vida. Olhar para a cruz não é olhar para a serpente mais, mas é olhar para aquele que é o nosso Redentor e suficiente Salvador, que se sacrificou em nosso favor. É lembrar que Deus teve a coragem de dar o único Filho, para que nós não morrêssemos. Meus irmãos, lembro vocês, se você quer saber se você ama mesmo uma pessoa, se coloca diante do espelho e pergunta se você seria capaz de morrer por ela. Se você não for capaz de morrer por ela, porque você não a ama o suficiente. É esse o amor que nós estamos falando. É esse o amor de Deus para conosco. E lembrar aqui que a cruz para nós não é símbolo de fracasso, de vergonha, mas é símbolo de vitória. O lenho da cruz, olhar para ele é lembrar da ressurreição. Olhar para a cruz não é fazer apologia da dor, mas é a revelação da fidelidade do filho para com o pai, do pai para com o filho. Olhar para a cruz é lembrar que nós tivemos no jardim do Éden uma árvore, que foi a árvore da morte. Porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, nasceram na perfeição, na imagem e semelhança de Deus, na santidade. Mas ali diante da árvore da morte, quando comem daquele fruto, faz com que o pecado entre, faz com que a morte entre. E agora, nós estamos hoje exaltando a árvore da vida. Se vocês prestarem atenção, lá na sexta-feira da Paixão, às 3h, tem um hino que se canta e te diz assim: a cruz é a árvore da vida. Olha que bonito. Porque ali, ele, através do seu sacrifício, nos devolve a vida. Jesus, pelo seu sacrifício de cruz e ressurreição, ele vai devolver a cada um de nós a vida. É por isso que a cruz faz com que os infiéis corram. Eles têm medo da cruz. E temos que nos perguntar, você tem medo da cruz? Tem vergonha da cruz? Não devemos ter. Jesus não teve vergonha da cruz. Pedro não teve medo da cruz. André não teve medo da cruz. Pelo contrário, eles caminharam na direção dela. Então, meu irmão, minha irmã, não abandone a sua cruz. Tome a sua cruz.
coloque-a sobre os seus ombros. Eu não sei qual é a cruz do seu sofrimento, da sua paixão, se é uma doença incurável, se é um problema de relacionamento no matrimônio, se é um filho que está metido nas drogas, se é um marido que é alcoólatra, não sei qual é a sua cruz, mas abrace, não abandone. Faça como ele fez, carregue até as últimas consequências do seu amor. É isto que nós somos convidados hoje, quando olhamos para a cruz de Cristo. Quando olhamos, porque tem muita gente que quer esconder a cruz, e eu te desafio a olhar na palavra de Deus, e você não vai encontrar em lugar nenhum, nenhuma promessa de Deus te dizendo que você vai ter uma vida maravilhosa, que você não vai ficar doente, que você não vai ter dor, que você não vai ter dívida, que você não vai ter problema na família, no casamento, no trabalho. Não tem lugar nenhum essa promessa. Mas a promessa que Jesus faz é que aquele que não abandona a sua cruz, é que aquele que sabe passar por esse sofrimento, por esse vale de lágrimas, como rezamos na Salve Rainha, vai alcançar a vitória, como ele alcançou a vitória na cruz, porque ele não a abandonou. Meu irmão, minha irmã, tudo passa, seja qual for o sofrimento que você esteja vivenciando agora, lembre-se, ele vai passar. E o que Cristo nos reserva de vitória não é dinheiro, não é ouro, não é casa de praia, não é carro importado, mas o que Deus nos reserva de vitória é a salvação, é a vida eterna. Senão, nada terá valido a pena. E eu encerro lembrando, fiz uma brincadeira esses dias, né? Para exaltar a cruz, nós católicos fazemos esse caminho. Portanto, não escondam a cruz de Cristo de forma nenhuma. E eu lembro que, a brincadeira que eu fazia, eu falava assim, eu lembrava, padre, de um cântico tão antigo, né? E eu falei para as pessoas, vamos cantar comigo? E aí eu cantei sozinho, porque ninguém cantou. As pessoas não quiseram revelar a idade. Mas vocês não têm vergonha de revelar a idade, né? Eu acho que vocês conhecem, porque essa aqui, eu era criança, não sei se lá em Santa Catarina tinha esse costume. Quando faltava chuva, as mulheres, as crianças e tudo, elas faziam aquelas procissões, não que era uma procissão litúrgica, nada disso. Reuniam e levavam água, onde tinha um cruzeiro, para molhar a cruz. E quantas vezes eu fui junto, e quando a gente voltava debaixo de chuva. Porque o cruzeiro era longe, era 4, 5 quilômetros de caminhada, nesse sol quente. Chegava lá, a gente jogava água na cruz, rezava, ia cantando, e a gente cantava essa canção aqui. Eu quero ver se vocês cantam comigo, vamos ver. Quem souber, canta, quem não souber, escuta, mas eu quero ver quem canta. Olha só que bonito, dizia assim: bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra louvores à Santa Cruz. Cantemos também na terra louvores à Santa Cruz. Só vocês. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. Parabéns, vocês sabem. Só uma frase que diz essa canção que eu acho tão bonita. Ela diz assim: que a cruz sustenta gloriosamente nos braços o bom Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.